Bom dia, vou deixar vocês irem entrando aí e a gente vai começar aqui já já. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, hein? Será, será que a gente, será, será que a gente consegue mudar a nossa vida? Hum. Será que a gente consegue transformar a nossa vida apenas com o poder da nossa mente? Apenas com o poder que já temos? Será que a gente pode todas as coisas? Será? Quando as pessoas falam assim, você pode ser o que você quiser, feche os seus olhos e se imagine onde você quiser, imagine-se fazendo o que você quiser. O que vocês acham? Sim ou não? É. E aí, é uma coisa delicada? Sim ou não? Boa noite, Patrícia, Andréia. Bom dia, Carol. Olha, gente, de tudo que é lugar, estamos em horários diferentes, né? Bom dia, boa noite, Patrícia, Fabiano, Fabiola. Ó, sejam bem-vindos. Boa noite, Camilo. Estávamos com saudade das lives no Insta. Ai, que bom. Na verdade, eu também sinto saudade. Na verdade, eu também tenho vontade de fazer mais lives. Eu também gosto de estar aqui, gosto dessa participação, gosto de estar ativa aqui, mas às vezes o tempo ele não é tão amigo assim, né? Ou a gente não é tão sábia para lidar com o tempo como deveríamos ser, porque ele está sobre a nossa administração. E aí, o que a gente faz com o tempo? Muito bem. A gente já começa com várias perguntas aí, né? Várias perguntas para trazer aquela interrogação, vamos dizer, né? Aquele pontinho de interrogação que traz aí um estalo na vida da gente. Eu vou falar de algumas coisas aqui importantes hoje. Vou falar do Reconecta, que começa segunda-feira. Vou falar da minha gravidez do ano de 2025. Vou falar de muitas coisas importantes, relevantes e que não são neutras. Será que a gente pode mudar a nossa vida de verdade? Será que a gente pode fazer alguma coisa realmente com esse poder que habita em nós? Porque a gente ouve isso o tempo inteiro, né? As redes sociais, qualquer rede social que você entra, você vai ouvir um conteúdo como esse, um conteúdo de mensagem positiva, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de física quântica. E aí, gente, como é que fica? Eu tenho alguns princípios, vou parar um pouquinho a música aqui. Eu tenho alguns princípios que são norteados pelo meu conhecimento técnico, pelo meu conhecimento científico. No entanto, não há um conhecimento científico que possa embasar suficientemente as questões, por exemplo, espirituais, as questões da alma. Não há um embasamento científico que explique com muita solidez e com muita precisão. O que é um conhecimento espiritual? O que acontece no campo espiritual? Será que se eu fizer uma oração, uma reza, uma prece, eu consigo realmente tudo que eu quero? Será que todas as coisas são possíveis? Será que eu posso realmente todas as coisas? Né? E existe um versículo na Bíblia que fala isso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enfim, mas também nessa mesma Bíblia também está escrito lá: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes eu hesito um pouco, hesitar é evitar, eu evito falar de versículos da Bíblia, ou da filosofia, ou de qualquer outra questão religiosa, porque o mundo que estamos vivendo hoje, em 2026,
porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, em 2027, 28, 38, 58, mas se eu estou falando aqui, a minha voz está aí, né? E depois que você lança, tem um estudo que fala, depois que você lança algo na internet, que você faz um vídeo, você não sabe mais aonde aquilo está. Você não tem mais o controle daquilo. Então, que sejamos responsáveis pelas nossas palavras, porque eu não vou ter o controle disso daqui a 5, 10, nem daqui a um dia, que dirá daqui a 5, 10, 20 anos. E aí, será que essa palavra aqui vai chegar onde, como e como é que vai ser? Então, será que a gente pode usar essas questões religiosas dessa forma que o mundo tem usado ultimamente? E eu, de verdade, eu sinto muita tristeza no meu coração de ver, numa grande maioria das vezes, não 100%, mas hoje sim, numa grande porcentagem, uma grande maioria das vezes, as pessoas banalizando, inclusive, as questões mais sérias, mais delicadas, mais cristalinas e puras que envolve a religião, que envolve a espiritualidade. E aqui são duas palavras que também se confundem muito: religiosidade e espiritualidade. Se confundem porque elas não têm nada a ver uma com a outra, mas uma contém a outra, que é a religião. Mas a espiritualidade, ela não contém, ela não está contida na religiosidade. É complexo isso. Mas é muito claro quando você estuda aquele princípio da matemática, né? O contém, o está contido, pertence, não pertence. Então, a religião contém espiritualidade, mas a espiritualidade não contém religião. A espiritualidade, ela se basta, ela é única, ela é sozinha, ela é individual. Nós somos o templo, né? Nós buscamos a nossa espiritualidade. E aí a gente entende esses conceitos e a gente começa a ter mais clareza. E eu fico muito triste porque na época onde eu conheci a religião evangélica, a religião cristã, eu era adolescente, então estou falando aí de 40 anos atrás, né? Não, as coisas não eram assim. E hoje é difícil até para você falar, porque as coisas mudaram muito, então você vê muito mais pessoas se aproveitando da inocência, da ingenuidade e da pureza que há no coração de uma pessoa que busca de verdade a Deus, ou seja lá qual a religião que você segue, né? Você está ali com a sua fé, se é na igreja católica, se é na igreja evangélica, onde for, você está ali com a sua fé porque você crê, mas existe muitos aproveitadores que estão lá como líderes, e isso é muito triste. Bom, já entrei num assunto aqui que não era muito bem o assunto, né, de hoje, mas ele contém, né, ele está contido no Reconecta. E aqui eu vou dar um overview para você que por acaso está assistindo essa live agora, ou que não sabe da minha história, né? Em 2020, ali no comecinho de 2020, ainda não tinha sido anunciado o Covid-19, só sabíamos que tinha uma gripe muito forte, que já estava sendo anunciado em São Paulo. Nossa, está tendo uma gripe, né? Diz que é um vírus que veio da China. Era só isso que a gente sabia, né? Vocês lembram bem disso. E aí eu estava no Brasil, inclusive, gravando o 52 semanas para mudar sua vida. Olha só como é a vida. Preste atenção. E aí eu estava lá gravando e eu me lembro que um dia de manhã eu fiz uma live lá que era exatamente o dia 31 de dezembro de 2019. E eu falei assim: esse ano que vai começar, 2020, eu desejo a você um feliz ano novo e tal, mas eu quero deixar uma palavra aqui que está muito forte no meu coração, na minha vida. Essa palavra é coragem. Coragem, porque eu estava vivendo ali naquele momento
20 anos depois, eu estava vivendo um momento muito importante da minha vida, porque há 20 anos atrás, né, a virada que a gente estava em 1999, quando a gente ia virar para 2000, foi um dos piores anos da minha vida. Foi uma das piores viradas de ano, sabe? Aquela virada, todo mundo naquela expectativa de virar o 2000, e eu estava sozinha de maré de si, dentro de casa, triste, chorando. E naquele momento também foi um momento onde eu tive uma grande conexão espiritual. Foi naquele momento onde eu me lembro que eu chorei muito, eu estava muito próxima da minha espiritualidade com Deus, e eu sabia que alguma coisa ia acontecer, não sabia o quê, mas eu tive muita coragem para que 20 anos depois eu estivesse ali aonde eu estava, que era no Hotel Copacabana Palace, passando minha lua de mel, que eu tinha casado no dia 28. E aí, de manhã, no dia 31, eu resolvo fazer a live, né? Esse microfone aqui está muito na frente aqui. Deixa eu chegar ele um pouquinho para cá. Ah, esse ano foi muito triste para mim também. Essa virada. Olha, alguém falou comigo aqui no TikTok. Não é, mas está no top 3 de contribuição. Ah, eu não entendi aqui o finalzinho da sua fala, Mila. Depois escreve aqui de novo para mim. Não sei se também se é minha lente, mas eu não entendi. Mas depois tu me explica aqui, Mila. Enfim, foi um ano muito difícil para mim. E aí eu falei, eu desejo a vocês coragem, coragem. Mas a gente, às vezes, fala as coisas e a gente está sendo conduzida, impulsionada por alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Por isso que é tão importante a gente levar as coisas a sério. Por isso que é tão importante a gente saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo e aonde eu estou. Queria botar um negocinho aqui, deixa eu ver se eu consigo, para subir esse vídeo aqui. Deixa eu ver, acho que eu vou conseguir. E aí, gente, esse ano, ó, acho que melhorou aqui. Acho que sim. Pronto, pronto. Aí o TikTok ficou no mesmo lugar que o Instagram. Pronto. E aí, esse ano de 2026, né? 6 anos depois da virada de 2020, que a palavra que eu falei lá foi coragem, mas eu nem sabia que a gente ia precisar de tanta coragem para passar e para sobreviver àquela situação que a gente viveu, que o mundo viveu da pandemia. E em janeiro de 2020 nascia então o 52 semanas para mudar sua vida. Era o meu primeiro curso online, muito ali no comecinho, né, dos cursos. Era o meu primeiro curso online de psicoeducação, aonde eu trouxe dentro daquele projeto várias aulas psicoeducativas, como se eu estivesse fazendo um grande pequeno curso de psicologia, como se eu estivesse trazendo ali dentro daquele curso que seria online assuntos que o paciente nunca traz para o processo terapêutico. Você chega lá com a sua questão, você chega lá com o seu problema, né, que eu prefiro chamar de questão, você chega lá com a sua situação. E aí você traz a sua situação e a gente, né, sentado lá no lugar do profissional, do psicólogo para te ouvir, a gente te analisa, a gente te ouve e a gente te ajuda a encontrar um caminho, né, diante daquele problema que você apresenta. Mas, como eu também sou psicanalista, e a psicanálise mostra para gente algo que para mim é sensacional, indiscutivelmente assim, rei e rainha de um processo terapêutico, que é a psicanálise, mostra o inconsciente, o que está por trás das coisas que a gente faz. Então, por que que eu escolho quem eu escolho? Por que que eu casei com quem eu casei? Por que que eu fiz o que eu fiz? Por que que eu sou como eu sou? Tudo isso tem um fundo por trás, como se fosse assim,
Eu estou aqui, né? Estou gravando ali, tem uma lâmpadazinha, tem uma parede, tem uma cortina. Aí ela estava sentada, tinha um pano de fundo assim, que era uma parede meio cinza, tarará. Qual é o pano de fundo? Ah, qual era o tema da festa? Como se fosse isso. A tua vida tem um pano de fundo, a tua vida tem uma história, a tua vida tem um cenário. E eu queria trazer isso para um curso. Foi tão difícil, gente, muito difícil, porque eu falava, as pessoas não entendiam, as pessoas, né, que estavam ali trabalhando comigo, mas não mudou muita coisa, porque até hoje eu falo, as pessoas não entendem. Por quê? É difícil a gente colocar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos desejos. É muito difícil você colocar isso tudo para alguém e explicar para alguém aquilo que você sente, aquilo que você quer fazer, colocar os seus sonhos. E aí, isso pode ser um grande impedimento, inclusive, de você fazer o que quer fazer. Mas muito bem, conseguimos. Foi um sucesso, foi maravilhoso. Tenho certeza que tem gente aqui ouvindo essa live que vai ouvir em algum momento e vai lembrar: nossa, é verdade, eu fiz parte dessa primeira turma e depois a gente teve, nem sei exatamente quantas turmas. Se Narinha estiver ouvindo aqui, ela vai poder me ajudar, mas foram, sei lá, mais de 15, não sei exatamente quantas turmas. Depois a gente muda o nome de mapeamento de 52 semanas, muda o nome para mapeamento das emoções. E agora, em 2026, nasce então em janeiro o Reconecta 52, né? Então, 52 semanas, mapeamento das emoções em 52 semanas e o Reconecta 52. É a mesma coisa? Não é, mas tem o mesmo DNA. E quando você tem mais de um filho, você sabe que nenhum deles são iguais, mas eles têm um DNA do pai e da mãe, têm o mesmo sangue do pai e da mãe, mas não são iguais. E cada um tem a sua individualidade, a sua personalidade. Então, 2025, vou fazer aqui um overview aí para vocês que eu disse no comecinho, né? Vou contar da minha gravidez de 2025. E aí eu preciso ter tempo para explicar, porque se eu quisesse sensacionalizar, seria fácil inclusive viralizar. Fiquei grávida em 2025. Vou te contar como. Todo mundo, "Ah, ela ficou grávida? Mas ela, quantos anos ela tem? 55, 56? Ah, não sei, mas é mais de 50. Ih, gente, não tô sabendo. Ia ter um monte de gente enviando para todo mundo, né? Tá sabendo disso? Você soube disso, né? Minha família ia enviar para todo mundo. Os amigos que estão ali te assistindo, mas que nem falam com você, também ia enviar para todo mundo. Mas não é esse meu objetivo. Meu objetivo sempre foi e sempre será trazer luz, clareza. Então, esses meus exemplos, eles acontecem porque esse é um desejo que eu tenho, e eu falava isso, inclusive, muito nas jornadas de lives que eu fazia, porque quando começou a pandemia, né, eu fiz live a rodo, era de manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite, enfim. E aí eu tenho essa personalidade, eu tenho como é que eu vou dizer isso? Eu posso dizer essa qualidade ou esse dom é melhor. Então eu tenho esse dom de parabolizar as coisas, trazer as coisas em parábolas, explicando. E elas acontecem de uma forma também orgânica, não é programada. E quando eu estava gravando a primeira aula do Reconecta, que começa segunda-feira, me veio isso, sabe? Muitas pessoas, você vê que teve um comentário logo aqui no comecinho da live, estava com saudade das suas lives. Então, as pessoas falavam assim para mim: tô com saudade, tô achando você sumidinha da internet, saudade de você. Nossa, quanto tempo você não posta? Tava com saudade, vim até te procurar aqui ou ali, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, em algum lugar. Por quê? Porque eu estava enjoada. Grávida não fica enjoada, gente? Grávida fica enjoada, grávida fica cansada, grávida quer se recolher. Grávida não está querendo ir para balada, grávida não está querendo ir para frente da câmera. Por quê?
porque ela está gerando uma nova vida, porque ela está colocando energia em outro lugar. E essa gravidez que estava acontecendo comigo, e por isso veio esse exemplo no meu coração, era a gravidez algo, de algo novo, de você também que está me ouvindo aqui agora pode estar grávida, pode estar grávido, você mulher e homem. Essa gravidez é a gravidez dos sonhos. Eu estou grávida de um sonho. Por quê? Porque você sabe que vai nascer, mas você está se cuidando ali para não nascer antes da hora, para não nascer fora do período que pode morrer, por exemplo. Só que isso é um instinto do ser humano, um instinto protetor do ser humano, é um instinto que a gente também não tem uma explicação exata. A biologia, a própria psicologia, a sociologia, a ciência, gente, estuda arduamente para trazer respostas para as coisas, mas não conseguimos as respostas para todas as coisas. E, graças a Deus, não se desiste, né? Então a gente continua estudando. Eu digo a gente porque eu continuo estudando até hoje. E aí, em 2024, eu terminei um curso de neurociências, que já era uma situação que me acompanhava lá de muitos anos atrás, desde quando eu fiz fisioterapia. Eu conto isso tudo lá na primeira aula. Então, a neuro sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. Neuro é tudo aquilo referente às questões neurológicas do nosso cérebro. A psicologia estuda o comportamento humano e estuda essas questões neurais. E aí, agora, em 2026, então, eu estava grávida de algo que arde muito no meu coração, mas eu precisei me afastar, eu precisei me retirar, vamos dizer assim, me recolher para dar atenção a esse bebê que estava nascendo, a esse projeto, que eu não sabia se era homem ou se era mulher, se ia nascer de 9 meses ou de 7 meses. Eu não sabia muitas coisas, eu não sabia o nome, né? E aí, quando você já está ali perto de dar à luz, você já sabe se é menino, se é menina, como é que vai se chamar. Então, tudo isso a gente sabe hoje, que é o Reconecta 52. E essa é a palavra que 2020 nasceu no meu coração ali, coragem. Agora vem essa palavra reconecta. E nós nunca estivemos vivendo em um momento de tanta conexão. Olha só, eu estou falando com o YouTube, eu estou falando com o Instagram, eu estou falando com o TikTok, tem gente aqui, gente ali, gente lá. Daqui a pouco as pessoas vão ver o vídeo, eu não sei nem aonde elas vão estar vendo. Alguém pega o link e manda para não sei quem. Não é uma grande conexão? Imagine se a gente estivesse vivendo há 6 anos atrás, na pandemia, sem nenhuma conexão. Se não existisse internet, se não existisse e-mail, imagina. Se fosse só no telefone, quando você ligasse, conseguisse uma ligação, você já ia ter a notícia assim: ih, morreu tantas pessoas, eu não sei o quê, aquele pavor, aquele medo. Mas, por outro lado, tudo na vida tem dois lados, né? O branco e o preto, o dia e a noite, o sol e a chuva, o alto e o baixo, a direita e a esquerda, o positivo e o negativo, o par e o ímpar. Ó, e se eu continuo falando aqui, eu vou além. O feminino e o masculino são muitas coisas. Então, nós estamos em um momento de muita conexão que está nos desconectando. Preste atenção que isso é muito profundo. Esse momento que estamos vivendo hoje, 2026, janeiro de 2026, de tanta conexão, nunca nos desconectou tanto de nós mesmos. Quem é você hoje? Você já não sabe mais.
Se eu falar assim, senta aí e escreve para mim uma redação, quem é você? Talvez você não consiga. Você vai escrever duas, três palavras. E aí você vai começar já na segunda, terceira frase, já botando a culpa em todo mundo. Eu sou uma pessoa assim, 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 porque minha mãe me abandonou. Eu sou uma pessoa hoje muito amargurada, porque meu pai. Tarará. Por quê? Porque a gente não sabe mais se responsabilizar pelos nossos problemas, pelas nossas questões, pela nossa insegurança, pela nossa procrastinação, pela nossa indecisão. Porque nós não fazemos o que precisa ser feito, a gente sabe culpabilizar o outro. Então, quando em 2020 nasce os 52 semanas, uma das coisas que eu mais ouvi dos próprios alunos, eu era vítima. Eu descobri que eu era muito vítima da minha vida. E eu me colocava nesse lugar de vítima o tempo todo. E nós nos colocamos nesse lugar de vítima o tempo todo. Mas não nos responsabilizamos por essa conexão exagerada da internet e essa desconexão de nós mesmos. Então, como é que você vai conseguir, por exemplo, assistir o Fantástico se você está conectada no canal da. Eu não sei mais os números de canal, mas vamos lá, se você está na Bandeirantes ou se você está no SBT. O Fantástico não é na Globo, gente? É, mas tô aqui, menina, não consigo ver. Mas você está no canal errado, você não vai ver nunca. Ah, é? Ah, não sabia. Só que aí já se passaram quantos anos você lá esperando o fantástico da sua vida acontecer? E o fantástico da sua vida só vai acontecer se você estiver no canal certo, que não é a Globo que você conhece, mas é o globo que habita em você, é o globo da sua vida, é o centro que habita na tua alma, no teu coração, é você. Cadê você? Você se perdeu. A gente se perde da gente com tanta informação, com tanta conexão, que leva você para onde? Para uma desconexão de você mesma. E aí, quando a gente olha, já é dia 17. Daqui a pouco já é fevereiro. Carnaval já acabou, já é Páscoa. Meu Deus, né? Foi rápido. Não, querida, já é festa junina. Meu Deus, mas não deu nem para ver 7 de setembro, ó. Já estamos na independência. Aí você sai no outro dia para ir no dentista, o shopping já está enfeitado para o Natal e acabou 2026. Porém, nem tudo que muda, muda tudo. Muda o ano e você continua lá, na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo era igual, como era antes. E você não faz nada e continua vivendo assim. O ano está passando, as coisas estão passando, estão mudando, mas você continua lá, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos. Então, o Reconecta 52 vai acontecer em 52 dias. Serão 52 dias ao vivo, entre aspas, ao vivo, porque todos os dias vai abrir uma aula e nós teremos encontro assim ao vivo, né, que vai ser no Zoom, todas as segundas-feiras. Mas todos os dias vai abrir uma aula nova, todos os dias. Por quê? Porque eu tenho alunos, eu mesmo, talvez, né, se você entrou aqui e não sabe, eu moro na Austrália, então aqui é sábado, são 10h30 da manhã. Por exemplo, se você está no Brasil, agora é sexta-feira, 8h30 da noite. Então, vai ter momento, por exemplo, na Europa já é meia-noite, tem lugares que já é 1h da manhã, sabe? Então a gente tem que ter uma logística que funcione bem para todas as pessoas. E aí na segunda-feira a gente vai ter um encontro que vai ser na minha manhã e na minha noite, que vai pegar você em qualquer momento. Se não pegar você de 1h, vai pegar em outra, e a gente vai ter ali um encontro ao vivo no Zoom para todo mundo falar, para todo mundo trazer suas questões.
E esse reconecta, ele vai em pontos que eu não fui anteriormente, nem no 52 semanas e nem no mapeamento das emoções, que são pontos que envolvem a neurologia, que envolve a neurociência, que já é, então, a minha mais nova formação. Porém, nenhuma das outras foi embora, nenhuma das outras deixou de existir por causa da nova, né? Não é porque você compra uma roupa nova que você joga todas as outras fora, mas você vai readaptando, você vai mudando ali o seu guarda-roupa, você muda o seu estilo de vida. E aqui eu trago então esse sonho do qual eu estava grávida. E precisei estar afastada para ter certeza que era isso que eu queria. Porque eu entro num campo totalmente novo, totalmente desafiador. Um campo da neuroplasticidade e mostro para você técnica e cientificamente, e que não é uma coisa muito simples, é uma coisa profunda, que envolve estudo, né? Então você vai entender e aprender, que são coisas diferentes. E um vídeo de 3 minutos, de 5 minutos na internet não ensina nada para ninguém. O máximo que pode fazer é te dar ali uma sacudida que não é o suficiente para te reconectar com você. Então você precisa aprender algumas coisas. E uma das primeiras coisas que você vai aprender no Reconecta é se desconectar. Se desconecte. Se eu pudesse falar só sobre isso, eu falaria só sobre isso. Se desconecte o máximo que você puder da internet, desse exagero de redes sociais, para que você consiga se conectar com você. Isso não quer dizer que você não vai ver, que você não vai participar mais de nada, que você não vai entrar em redes sociais de forma alguma, absolutamente. Mas se conecte com aquilo que faz sentido para a tua vida, com aquilo que faz você sentir que está fazendo o que deve ser feito. E que não está procrastinando, que não está mentindo para você mesma, que não está se iludindo, vivendo uma vida que não é sua e uma vida que você não gostaria de estar vivendo, tá? Então, eu vou trazer para vocês conceitos que eu não trouxe nas outras edições, até porque não era um Reconecta, né? Mas a gente vai falar de espiritualidade, que não é religião, mas que não pode ser ignorado. A gente vai falar e eu vou ensinar para vocês o poder da meditação, que hoje já é comprovado, né, cientificamente, no mundo acadêmico, na medicina, na filosofia, na psicologia, o poder da cura que existe dentro de nós. Então, essa autocura, ela já vem acontecendo desde da primeira turma dos 52 semanas, pessoas vieram sendo curadas de problemas físicos, de doença, de ansiedade, de um remédio que ela tomava há anos. E aí eu falei assim, nossa, que coisa interessante, né? Não era esse o objetivo, e isso começou a acontecer. E aí a gente começa então a aprofundar as pesquisas em cima disso. Por que que isso aconteceu? Tá? Por quê? Porque quando você se liberta de determinados problemas que você vem carregando, é como se você estivesse dando uma faxina na sua vida, na sua alma, na sua casa. A casa fica leve, a casa fica perfumada, um cheiro novo entra, a sua vida passa a ter sabor, a sua vida passa a ser uma vida mais perfumada. E é por isso também que eu comecei a falar muito de aromas, de perfume. Por quê? Porque nós temos 5 emoções básicas, onde eu vou explicar isso muito bem para vocês no Reconecta, que é alegria, medo, tristeza, raiva e nojo. Alguns teóricos vão trazer outras emoções básicas, mas ainda o que vence, cientificamente falando, são essas, as 5 emoções básicas que já nasce com o bebê: medo, alegria, tristeza, raiva e nojo. E temos também coincidência, né? Estrelinhas aí, que não existe coincidência, né? A gente tem também tato, visão, olfato, paladar e audição. Nossa, que coisa engraçada, né? Então a gente tem 5 emoções básicas e 5 sensações. Engraçado, nunca tinha pensado nisso. Me diz aí você, Marileide, você já tinha pensado nisso?
Já tinha parado para pensar sobre isso? Temos 5 emoções básicas e 5 sensações básicas, mas temos outras, que são os nossos sentimentos. Então, existe também a inveja, existe o ciúme, existe o ressentimento, existe a culpa, né? Existem várias outras coisas que não estão aí classificadas como básicas, mas que acontecem em virtude das principais. E essas principais são geradas desde o primeiro momento de vida. Então, uma pessoa que conhece, que tem uma gama gigante de conhecimento no mundo da perfumaria, ela conhece várias notas olfativas, vamos dizer assim, né? Ela já provou vários aromas diferentes e ela começa a gostar de uma coisa totalmente diferente, porque ela teve contato com aquilo. Enquanto outras pessoas não. Ah, qual perfume que você usa? Ah, eu uso alfazema desde menina. Eu uso Tati da Boticário desde a minha adolescência. Eu uso e por aí vai. Tem nada de errado com isso não, tá, gente? É só uma explicação científica aqui. Então, aquela pessoa, ela tem um campo olfativo muito pequeno. Então, é aquilo ali que ela gosta, porque foi aquilo ali que ela entrou em contato. No mundo das emoções não é diferente. Então a tua alegria, ela acaba sendo muito reduzida porque você traz uma memória emocional do que é alegria, do que é satisfação e do que é prazer e você se limita. No entanto, a alegria, o prazer e a satisfação ela também é limitada por si só, porque ela acaba a partir do momento que você realiza aquilo que você buscava e que você denominava aquilo como a coisa responsável pela minha alegria. Então, quando eu ganhar 5.000, aí eu vou ser uma pessoa mais feliz. E aí você ganhou 5.000, você foi feliz no primeiro salário. E hoje, depois de um ano, você já está falando assim: eu achava que 5.000 dava, mas se eu ganhar 10, aí sim eu vou ser mais feliz. E aí você ganha 10, e aí você não é. E aí você ganha 20, e aí você não é. E por aí vai, gente. Então, a alegria, ela é uma situação que acontece na nossa vida que dispara vários hormônios, e sobre eles, o mais importante, a dopamina que traz essa sensação de alegria, de prazer, mas é momentâneo e acaba. E aí o que que a gente faz? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho, né, dessa questão da perfumaria, que é um lado também que eu passeio hoje. Se você coleciona perfumes e você tem lá 100 perfumes, a cada compra você estava muito mais entusiasmada pela compra do que pela aquisição do produto em si. Então, aquele produto chega para você e naquele momento que ele chega, você não tem a mesma alegria que você teve quando você clicou lá para comprar online ou você foi na loja. Então, é aquela satisfação. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que esse querer não tem fim. O que você quer hoje não é mais o que você quer amanhã, e assim sucessivamente. E se a gente fica nesse lugar do só quero, eu vou querer a vida inteira, eu vou morrer querendo. E não vou alcançar o prazer, a felicidade e a satisfação completa, porque eu estou querendo, querendo, então eu estou querendo suprir, eu estou querendo satisfazer a minha fome física, a minha fome emocional, a minha fome sensorial. Então, o Reconecta ele vai ser uma imersão de 52 dias, falando de todos esses campos e trazendo para vocês essa clareza. Como é que eu vou me reconectar comigo através da neurociência e usando a neuroplasticidade? Um conceito rápido para vocês do que é neuroplasticidade. Neuro é tudo aquilo que envolve o meu cérebro, a neurologia, o neurológico, tá? Falei de neuro, falei de cérebro.
falei do campo da neurologia. Plasticidade, falei de plasticidade, estou falando de plástico. Então, isso aqui é um plástico? Não, ó. Eu tenho como mudar aqui a forma desse lápis? Não, ele não é de plástico. Se eu fizer força aqui, eu quebro ele. Mas se eu tenho uma coisa de plástico, eu não tenho nada aqui de plástico, até tenho, mas está longe de mim. Ah, não, tenho que estar aqui perto. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Se eu tenho uma coisa de plástico, eu consigo mover, porque é plástico. Estava aqui embaixo. Ó, isso aqui é uma capinha de colocar papel aqui dentro, né? Então, isso aqui é um plástico, ó. Tá vendo? Eu consigo moldar. Outros plásticos mais rígidos, se eu aquecer, eu também consigo modificar aquele plástico. Mas se você aquecer uma parede de concreto, você não vai modificar ela. Você precisa dar uma marretada ali para quebrar ela, né? Então, neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se modelar. E quando eu falo em modelar, é trazer um novo molde, esquecendo as coisas ruins que me aconteceram. Eu vou jogando elas fora e vou dando espaço para coisas novas, para coisas diferentes. E quando eu dou espaço para coisas novas, para coisas diferentes, através do meu comportamento, eu abro também a possibilidade de pensar diferente e de colocar a minha alegria em um outro lugar. E aquilo que eu queria muito e que eu tive, que eu comprei, eu agora vou apreciar. Então, nas relações pessoais, o que a gente tem? Um casal. Tem vários tipos de relações pessoais. Vou falar aqui de marido e mulher, ou de namorado, de ficante, tá? Que é o meu campo também. Então, você tem ali um casal. E aquele homem queria muito aquela mulher. E aí ele tem aquela mulher. E agora que ele tem, ele não quer mais, porque ele já tem. Por isso que diz, né? Ah, o homem é caçador. É caçador, aí ele vai continuar caçando mesmo depois de casado. Isso não quer dizer que a mulher também não faça o mesmo, tá? Só estou trazendo um exemplo, uma ilustração. E por que que isso acontece? Porque perdeu o interesse de querer. Se a vida dele estiver desregulada emocionalmente, é isso que acontece. E se a sua vida estiver desregulada emocionalmente, você entra em vícios, em compulsões de compra de alimentos e outros vícios, de drogas, de jogo, de prostituição e etc, e etc, e etc. Tá? Então, por quê? Porque você quer uma saciedade, você quer se saciar o mais rápido possível. O cheiro, ele é um pouco perigoso nesse sentido, porque ele é rápido, né? Se eu tenho um perfume, ó, cheirei, ele já trouxe uma informação para o meu cérebro. Eu trouxe esse perfume aqui para, né, perfumar a nossa live hoje, ó. Ó, imediatamente ele leva uma informação para o meu cérebro. Ele diz para o meu cérebro um pouquinho das notas que esse perfume tem. E dependendo da informação olfativa que eu carrego, eu digo se eu gosto dele ou não. Uma criança que foi criada na Índia, ela gosta de comidas apimentadas, de comidas bem temperadas, porque ela foi criada ali. Já desde pequena, ela já comia esse tipo de comida. Se você pegar uma criança que é criada numa cidade moderna, as crianças hoje escolhem tudo que quer comer, né? Não gosto disso, não quero isso, tarará, papapá, e aí a gente vai abrindo mão. A criança não vai ter contato com esses outros sabores, e aí ela limita o paladar. Então, o campo da experiência olfativa é a mesma coisa. Eu limito o meu olfato a determinados
aromas. E aí eu gosto ou eu não gosto, eu já começo a rejeitar. Quando você limita a sua alegria, a sua tristeza, a sua raiva, você coloca barreiras e fronteiras para que novas alegrias cheguem, para que a tristeza que está aí fazendo moradia na sua vida, né? Morando com você há séculos, e você não sabe por quê, porque você não consegue abrir as fronteiras de novas possibilidades emocionais. E a neuroplasticidade traz isso para a tua vida. A neuroplasticidade é exatamente isso. É a capacidade de tirar o ser humano desse lugar de pobre coitado, de infeliz, que só reclama, que só murmura, que só se queixa, que se lambe o tempo inteiro como um cachorro sarnento lambendo as suas próprias feridas. E ninguém quer estar nesse lugar. E por que que está? E por que que permanece? Por que que as pessoas permanecem nesse lugar de tanta tristeza, de tanta lambeção de ferida? Por quê? Porque quando eu me afasto da alegria, outras emoções se aproximam de mim. Então eu tenho alegria, medo, tristeza, raiva e nojo. E se eu não deixo, você percebeu aqui, ó, medo negativo, alegria positivo, tristeza negativo, raiva negativo, nojo negativo. No meio de toda essa tempestade de negativo, eu só tenho uma emoção positiva. Mas a minha tristeza pode se tornar positiva se eu aprendo a mapear as minhas emoções e me reconectar com a minha essência e entender por que que essa tristeza está morando aqui esse tempo todo. Aí você entende de onde ela veio, por que que ela está aí. E aí você tem a capacidade de modificar o seu cérebro, e isso é neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do teu cérebro de fazer novas conexões neurais. Então, vamos imaginar que teu cérebro, tá? É aqui uma bola. Aqui dentro eu tenho 5 neurônios com mais 5 aqui, emoções e sensações. Eles estão ali trabalhando, tá? Então, esse aqui vai ali e faz uma conexão com esse aqui, ou com esse aqui. Quando os neurônios se encontram, eles fazem uma conexão neural. Nessa conexão de um com o outro, existe aqui nesse encontro o que a gente chama de uma fenda sináptica. E aqui já é um pouco de biologia, tá? E fisiologia. Nessa fenda sináptica cai uma coisa chamada neurotransmissor, que serão os responsáveis para que essa conexão seja transmitida a mim. Então, a dopamina, ela cai ali na tua corrente, ela é rápida, ela dá aquela alegriazinha rápida. Aí a gente tem, todas as meninas são os neurotransmissores bons, né? Os hormônios da alegria, a ocitocina, a adrenalina, a dopamina. E aí a gente vai ter os neurotransmissores que são noradrenalina. Esses nomes vocês não estão interessados em saber, né? Mas eu vou ter que falar lá no Reconecta, porque é bom aprender, tá? Então vai ter lá todas essas informações. E aí, quando você dá a oportunidade de novas conexões serem feitas, o teu cérebro vai modificando. Isso é comprovado técnica e cientificamente. E como é que a gente faz isso? E como é que a gente alcança esse lugar? Através de algumas técnicas. Uma delas é a meditação, que não é a mesma coisa que oração. Eu já explico isso já na primeira aula. E essa meditação, hoje, já é um capítulo acadêmico e científico. Como eu disse para vocês, né, eu já me formei
em, em princípios da neurociência em 2024. E tem uma professora lá na Universidade de Harvard que ela vai defender a curva da felicidade. E aí ela mostra que a curva da felicidade é um U. E diferentemente do que as pessoas pensam, que quando você envelhece, você vai perdendo a alegria, você vai ficando mais jururu, isso não é uma verdade. A verdade é que quando você está aqui embaixo, né, imaginando que isso aqui é um U, quando você está aqui embaixo é que você está mal. E quando que é esse aqui embaixo? Ele começa ali na casa dos 30 e pouco, 40 anos. Essa é a nossa baixa. É o lugar onde a gente tem menos alegria. E a partir dali, a gente começa a ter essa progressão. Toda possibilidade para subir e para crescer o nosso potencial de vida, o nosso potencial de alegria, o nosso potencial de conhecimento, de habilidades, de dons e de talentos. Outra coisa que a gente vai estudar no Reconecta sobre dons e talentos, porque as pessoas falam assim: poxa, eu queria saber qual é o meu propósito de vida. O teu propósito de vida é fazer aquilo para o qual você foi criado. Qual é o propósito desse perfume aqui, gente? Qual é o propósito desse perfume aqui, ó? Aquele momento bom para você tirar um print, tá? Qual é o propósito desse perfume aqui? Ah, o propósito dele é forrar bem a minha cama. Hã? Não, ele não é lençol. O propósito dele é me enxugar bem depois do banho. Não, ele não é uma toalha de banho. O propósito dele é fazer aquilo pelo qual ele foi criado para fazer. Ele foi criado para quê? Para ser um perfume. Portanto, é para perfumar. É para que alguém use e sinta, hum, que cheirinho bom, que gostoso. Taquei a mão aqui no microfone, né? É para isso que ele foi criado. E se ele não servir para isso, ele não serve para mais nada. Então, enquanto você não descobre qual é a sua serventia, você não descobre seu propósito. E a gente vê muita coisa na internet, né? Muita firula, muito oba-oba, muita fala sem direção e que gera muita confusão na cabeça das pessoas. Então, ao invés de ter mais clareza, você fica uma pessoa muito mais confusa, muito mais perturbada. Aquilo que era para te dar, né, uma direção, está te deixando mais confusa. E aí você está vendo, né, os anos indo embora. Os anos vão passando e você não consegue se reconectar com você, com seu propósito. Então, como a professora falava, né, para a gente chegar nesse U e entrar aqui em cima, nesse topo da felicidade, que não na nossa idade jovem, mas o quanto antes você descobre, melhor será. Esse lugar, ele é extremamente precioso, ele é valioso, ele é importante, ele é relevante, ele não é neutro. Para quem já me conhece também sabe dessa expressão, né? Existem coisas na nossa vida, gente, que são importantes, que são relevantes, mas que são neutras. Eu gosto desse perfume, como muitos outros, mas um exemplo. Mas ele é importante para mim, ele é importante. Ah, é importante, é relevante, sim. Mas é neutro se vai ser ele ou se vai ser o outro que está ali, ou o outro, ou o outro, ou o outro, diante de 20, 50, 100 perfumes. Ah, não, isso aqui é importante, é relevante, mas isso aqui não é neutro, não. Se eu não passar, eu não consigo falar? Não, eu vou continuar falando aqui, com perfume ou sem perfume. Então é neutro. É importante, é muito importante. Faz muita diferença, sim, faz. Mas, infelizmente, eu preciso te dizer, e aí digo para mim também, né, que sou uma colecionadora, isso é neutro, isso não vai mudar minha vida. Ele me traz alegrias, mas alegrias são passageiras. Eu preciso buscar a felicidade, e a felicidade ela é mais profunda. Ela não está contida e muito menos ela não apenas pertence
as emoções básicas. A felicidade é um complexo que envolve, inclusive, coisas ruins. A felicidade é um complexo que envolve, inclusive, tristezas. Você pode estar triste, mas você pode ser uma pessoa feliz. Então, a live vai terminar aqui no TikTok, né? Mas vamos ver se eu consigo voltar. Vamos ver aqui. Peraí, gente. Deixa eu só. Eu nem sabia que tinha isso aqui. Peraí. Você tem que encaixar ali. Acho que é para dizer que você não é um robô, né? Não sei se é isso não. Anyway. Então, agora aprendi. Então, essa felicidade, são outros 500, como dizia minha avó. Independe do que você está vivendo. A felicidade, ela não depende de circunstâncias. Você pode estar feliz mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a grandes tribulações psíquicas, emocionais. Psíquicas já são emocionais, né? Circunstâncias, o mundo pode entrar em guerra e a Terceira Guerra Mundial se instalou em 2026. E aí? Você vai estar vivendo em paz? Porque a paz, ela não é ausência de guerra, mas ela é a presença da certeza de quem eu sou. É a presença desse espírito dentro de mim com muita clareza e me gerando e me trazendo a paz. O Reconecta começa segunda-feira e no link da bio do Instagram tem lá um link para você entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai mandar para você todas as informações já a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira. Então, entra no link da bio do WhatsApp, do Instagram, entra no nosso grupo. Se você já é aluno, já deve estar no grupo dos alunos. Os alunos já tiveram ali a oportunidade, né, de fazer a inscrição antes. E vai ser um prazer ter você com a gente no Reconecta, tá bom? Agora eu vou responder as perguntinhas que vocês fizeram. É, e eu vou tentar responder aqui, que eu vi umas perguntas entrando e eu não consegui responder. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer aqui um pouquinho para vocês. Pretendo ter outra live ainda aí nesse fim de semana, e aí a gente vai esclarecendo um pouquinho mais, tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. TikTok ainda é uma plataforma nova para mim, assim, às vezes eu não consigo acompanhar e responder todo mundo ali. Mas deixa eu ver que passou uma perguntinha aqui. Eita. Saudade, Sayonara, de suas lives. São fantásticas e me faz mudar muito. Obrigado. Que bom, querida. Deixa eu ver. Bom, se tiver, eu não vi, gente, que foi subindo. Eu não vou conseguir agora voltar tudo, né? Não vou conseguir, porque já subiu muito. Mas se você tiver pergunta aí aqui ao vivo, você pode colocar. Ou então, deixe lá depois nos comentários e eu volto para responder vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, foi muito bom estar aqui nessa live com vocês. E agora a gente vai concluir a live fazendo um pouquinho de meditação com vocês, tá? Então, eu vou te convidar já aí, eu, a Rose. Ah, Rose é aqui da Austrália? Que bom, Rose. Rose, vem ser minha aluna. Você vai amar. Vem para o Reconecta. Estou no trabalho. Muito bom. O curso ficará disponível? O curso? O curso, sim, ficará disponível segunda-feira. Eu não sei se é exatamente isso, mas a live ficará disponível, né? O curso aí é para quem desejar, tá? Então, eu vou te convidar agora para esse momento. Vocês conseguem ouvir essa musiquinha aqui que eu coloquei de fundo? Eu espero que sim. Deixa eu ver aqui. Ah,
Aonde você estiver agora, eu vou te convidar para sentar, colocar o seu corpo numa posição de relaxamento, de preferência, com os dois pés no chão. E aí, respire fundo e solte o ar lentamente pela boca. Quando você respira, com essa respiração intencional de puxar o ar e soltar o ar, puxar o ar e soltar o ar, o teu cérebro, ele tem uma oxigenação, tá? Melhor. Essa oxigenação, ela traz espaço para novas conexões neurais, que a gente falou ainda agora. Então, é extremamente terapêutica, mas é extremamente medicinal ao mesmo tempo. Ela pode te curar. E aí eu quero que você faça essa respiração. Aonde eu preciso me curar? Qual é a tristeza que você precisa limpar? Pense aí. Qual é a raiva que está sendo maestro nas suas emoções? Limpe essa raiva com a sua respiração e fale agora. Eu não quero mais viver essa raiva dentro de mim. Eu abro espaço para a alegria. Eu abro espaço para a paz. Novas conexões estão sendo feitas na minha vida porque eu limpo essa raiva do meu coração. Essa tristeza que está aqui há anos, fazendo moradia no meu coração e na minha alma, ela também vai embora. Ela dá espaço para novas conexões positivas de vida, de esperança, de saúde entrar no meu coração agora. Nós nunca vivemos um momento tão importante no mundo como estamos vivendo agora, aonde precisamos nos reconectar com a nossa essência, com o nosso sopro de vida. Ó, se conecte com esse sopro de vida que existe em você. Você está vivo, você está viva. Então, viva, 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 e a vida, ela não tem lugar para tristeza, para raiva, para rancor, para nojo, para ressentimento, porque se ele continuar morando aí em você, ele te adoece, ele te mata. Então, limpe essas emoções negativas para que as emoções positivas gerem vida na sua vida, tá bom? O curso ficará disponível por um ano, tá? Você terá acesso ao curso por um ano. Bom, mais dúvidas, gente, podem me mandar no direct, eu respondo para vocês, vou tirando as dúvidas, né? Vou preparando vocês ali para segunda-feira. Então, a gente começar efetivamente a nossa primeira turma do Reconecta 52, tá bom?
Um beijo grande para vocês, Deus abençoe, uma noite abençoada, um dia abençoado, uma semana maravilhosa para todo mundo, tá? Gratidão, obrigado pela participação e a gente volta mais tarde, depois aí nesse fim de semana, conversando mais com vocês, tá bom? Mandem sugestões para mim no direct e eu vou respondendo vocês lá. Um beijo grande, gratidão.